comunicar a Sara, sem fazer alarde. No pior dia da vida dele, ele aprendeu o caminho da obediência. No pior dia da vida dele, ele aprendeu o caminho da adoração. E quando ele estava subindo o monte, a pergunta foi: meu pai, aonde está o cordeiro? Mas no pior dia da vida dele, Paulo descreve a fé de Abraão. Paulo disse que ele subiu com uma convicção. Qual era a convicção? Que ele ia matar mesmo. Paulo disse que Abraão não duvidava que ia matar, não. Paulo vai dizer lá em Romanos, explicando esse contexto, em Romanos 5, vai dizer que Abraão realmente ia matar Isaac, ia realmente jogar um cutelo no seu pescoço, ia sangrar, ia morrer. Mas qual era a fé de Abraão? Depois de morto, depois de sangrado, eu ainda vou colocar no fogo. O fogo vai queimar a pele, vai queimar os músculos, vai queimar o osso e vai virar cinza. E depois que virar cinza, Deus vai trazer das cinzas de novo, porque Ele é quem prometeu. No entanto, quando Abraão já estava decidido a matar o próprio filho, uma voz disse: não faça isso, porque agora eu sei que você teme a Deus. E quando ele olhou, já havia um cordeiro pronto, preparado. Aí ele disse: o nome dessas montanhas será o Senhor Jireh, o Senhor proverá. Abraão nunca teria uma revelação da providência de Deus se não passasse pelo pior dia que Deus transformou no dia mais importante da sua vida. Ele pensou que ia matar o menino, mas desceu com o menino vivo. Ele pensou que o fogo ia deixar só a cinza, mas o cordeiro já estava preparado. Veja qual foi o pior dia na vida de Marta, Maria e Lázaro. O pior dia da vida dela não foi quando ela adoeceu, porque para toda doença há uma cura. O pior dia da vida dele não foi quando a enfermidade se agravou, porque muita gente já passou por enfermidade grave e se recuperou. Mas o pior dia foi quando a notícia chegou para Jesus. Jesus não foi, e após 2 dias Lázaro morreu. E agora o problema é sério, porque quem morreu não foi um colega de Jesus, quem morreu não foi um discípulo, quem morreu foi um amigo de Jesus, que ele jantava lá, tinha amizade lá, e este homem morre. Foi o pior dia, porque não existe dia bom para quem morre. O pior dia para Lázaro, o pior dia para Marta e para Maria. E as pessoas diziam assim: olha, ele que abria os olhos dos cegos, ele que fazia os surdos ouvir, não poderia ter vindo para curar o amigo dele. Era o pior dia no sentido emocional, porque imagine a cabeça de Marta, imagine a cabeça de Maria. Jesus, para vir lá para casa para ir comer, ele ia, para ir para descansar, ele ia. Mas quando a gente precisa dele, cadê ele? E a vizinhança dizendo: teu amigo Jesus te deixou, ele não vem porque não tem poder de ressuscitar, ele não vai chegar. Foi o pior dia da vida de Marta, da vida de Maria e da vida de Lázaro. Mas daqui a pouco o Rabi da Galileia, o amigo dos amigos, o ajudador, o protetor, chegou em Betânia, e alguém disse: o mestre chegou e te chama. E de repente aquele defunto que estava há 4 dias já em estado de putrefação, os ouvidos já haviam estourado, não havia tímpano, não havia martelo nem bigorna, não tinha como ouvir. Mas quando o dono do ouvido falou, mas quando o dono da boca falou: Lázaro, vem para fora, diz a Bíblia que Lázaro veio. E o pior dia da vida de Lázaro, o pior dia da vida de Marta, o pior dia da vida de Maria se transformou no melhor, porque Jesus transformou morte em vida, Jesus transformou funeral em culto de ação de graça.
mais uma vez o que está em meu coração: o pior acontecimento da sua vida, Deus é capaz de transformar no melhor, no mais importante. Ele fez assim com Salomão, ele fez assim com Abraão, e ele fez assim com Lázaro. O pior dia da vida de Paulo não foi quando ele foi jogado no cesto. O pior da vida de Paulo não foi quando ele foi apedrejado. O pior dia da vida de Paulo não foi quando ele foi expulso. Não, o pior dia da vida de Paulo foi quando ele orou 3 vezes e não teve resposta. O homem como Paulo orava a primeira vez e era respondido, mas teve um dia que ele orou uma vez pela mesma coisa e nada. Olha Jesus falando ao teu coração neste último culto da mocidade. Por isso que Deus colocou no meu coração falar sobre um jovem, José. Orou a segunda vez, silêncio. Não pense que Jesus é seu mordomo para lhe responder no tempo que você quer. Aleluia! Jesus não usa gravata, borboleta. Ele não é seu garçom para lhe atender quando você estralar o dedo. Garçom, uma coca. Não, Jesus não é seu garçom. Ele tem o tempo dele, ele tem o plano dele. E pode ter certeza, é melhor do que o seu, é maior do que o seu, e é mais lindo do que o seu. Quem diz amém? Paulo orou pela 3ª vez. O que era, irmãos? Era um espinho na carne, era um mensageiro de Satanás, era algo que o esbofeteava dia e noite. Ele pede ao Senhor e o Senhor não tira. Esse é o pior dia da vida de Paulo. Por isso que ele escreve em Efésios capítulo 6, dizendo que nós devemos ficar firmes quando vir o dia mau, porque o dia mau vem para a vida de todo mundo. Nós não temos como escapar do dia mau, do pior dia da nossa vida. Não temos como escapar, ele vem. Aleluia, glória a Deus. Só que Jesus rompe o silêncio depois de 3 orações e diz: Paulo, tu estás falando de espinho, tu estás falando de mensageiro de Satanás, e tu estás falando de alguém que te esbofeteia. Eu vou te falar de uma coisa. O que, Jesus? De graça. A tua fraqueza, Paulo, é o copo que eu encho de poder. Se você não tivesse fraqueza, ia morrer vazio e sem graça. Mas como você é fraco, o meu poder se aperfeiçoa. Diga para o seu irmão assim: a tua fraqueza. Não acorde, diga assim: a tua fraqueza. Diga assim: não é o teu pecado. Diga assim: é a sua fraqueza. É o copo onde Deus vai encher de graça, onde Deus vai encher de graça. Paulo, o pior dia da tua vida, tu só vê espinho, mas eu vou transformar em graça, em favor, em misericórdia, em poder. Aleluia. Chegamos aonde eu li. José, escute: vós intentaste mal contra, porém Deus o tornou em. Qual foi o pior dia da vida de José? O pior dia da vida de José foi quando ele foi para o campo, vê os seus 11 irmãos felizes e saltitantes, com uma roupa nova. Eu não sei vocês, mas quando eu era adolescente e usava uma roupa nova, meu Deus, acontecia um milagre, eu me sentia até bonito. Que
queria que todos vissem. José ganhou uma túnica colorida, se sentia bonito com vocês. Vai para o campo, fala com seus irmãos sorridentes, e os seus irmãos já o recepcionam e diz: já vem o principal dos sonhadores. Pega José, empurra dentro de um poço sem água, por isso que ele não morre. Ele pensa que é uma brincadeira, porque Estevão vai dizer no livro de Atos, capítulo 6, que José começa a gritar e dizer: irmãos, me tirem daqui, irmãos, me tirem daqui. Mas o negócio não era brincadeira, era sério. De repente alguém tira José, José começa a rir. Ah, graças a Deus, foi só uma brincadeira, não vai me deixar no poço. Mas de repente, algema nas mãos, algema nos pés, e ele é vendido como se fosse um escravo. Escuta aqui, jovens, o pior dia da vida de José foi quando ele foi vendido para o Egito. Esse foi o pior dia da vida dele. Só que agora ele está explicando aqui, antes de morrer, ele está explicando, ele está dizendo: meus irmãos, o pior dia da minha vida foi quando vocês me venderam para o Egito. Mas tem uma notícia: Deus transformou o pior dia da minha vida no melhor. Como assim? Como assim? Se vocês não me vendam, eu não chego no Egito. Se eu não chego no Egito, eu não interpreto os sonhos de Faraó. Se eu não interpreto os sonhos de Faraó, eu não sou governador. Se eu não sou governador, eu não dou a ideia de guardar comida. Se eu não guardo comida, o Egito estava morto e vocês também de Israel estavam mortos. Ou seja, aquilo que foi a pior coisa na minha vida, Deus transformou na melhor dela. Porque através do mal que vocês me fizeram, eu salvei eu me casei, teve 2 filhos, eu salvei o Egito e salvei até vocês de morrer de fome. Então, meus irmãos, eu não estou no lugar de Deus, mas eu tenho uma mensagem para vocês: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele transforma o pior acontecimento no melhor. Eu vou deixar você pensar em 1 minuto, por favor. Qual foi o pior acontecimento que lhe aconteceu até hoje? Foi aquela doença? Foi aquela queda de moto? Foi aquela batida? Foi o que aconteceu? Qual foi o pior acontecimento da sua vida até hoje? Pela palavra de Deus, eu libero essa palavra: Deus é poderoso para transformar mal em bem. Eu quero finalizar de forma cristocêntrica. Me escute, 7 minutos. Qual foi o pior acontecimento que já aconteceu na terra até hoje? Qual foi? Quem sabe responder? Quem é? Qual foi o pior acontecimento na terra até hoje? Foi a morte do santo, justo e inocente Filho de Deus. Foi o pior pecado que a humanidade já cometeu. Foi o maior crime que já aconteceu. Foi o maior mal que já aconteceu. Foi a morte do santo, do inocente, do justo Filho de Deus.
foi o pior acontecimento. Agora eu vou lhe fazer outra pergunta. Quem é inteligente espiritual já vai responder em alto e bom som. Qual foi o melhor, o maior e o mais importante acontecimento do mundo até hoje? Qual foi? Foi a morte do santo, do justo, Filho de Deus. Agora dê um nó na cabeça de alguém. Como assim, irmão Paulo? O senhor está me dizendo que o pior acontecimento, que o pior crime, que o pior pecado foi a morte de Jesus? Eu concordo, mas o senhor também está dizendo que o maior acontecimento, que o melhor acontecimento, que o mais importante de todos também foi a morte de Jesus? Foi. Escute isso aqui. Porque Deus é especialista de transformar o pior acontecimento no melhor, o pior acontecimento no mais importante. Quem explica isso é Paulo. 3 pontos. Primeiro, a Bíblia fala de morte, de cruz, mais do que de ressurreição. Somente de cruz e de relatos é 93. Somente de morte se entregou, se deu, é 43. Ou seja, mais de 105 alusões sobre a morte de Jesus, provando que o maior acontecimento da história é a morte. Como assim, irmão Paulo? Primeiro, diz a Bíblia que o salário do pecado é o salário do pecado é se Jesus não morra, nenhum pecado tinha sido pago. Se ele não morra, a gente ainda estaria devendo a Deus. Se ele não morra, todos nós éramos devedores. Mas como ele morreu, como ele pagou a dívida, seus pecados foram pagos, sua dívida foram quitadas. Aonde? Colossenses explica, na cruz. Ele pegou a cédula e rasgou-a na cruz. Ou seja, o pior acontecimento é o mais importante. Paulo também diz que se ele não morresse, ele não ressuscitaria. E Paulo diz, ele ressuscitou para nossa justificação. Se ele não morre, ninguém seria justificado. Romanos 8 diz assim, quem nos condenará? Pois foi Cristo que morreu. Veja que morreu. Veja que morreu. Quando Deus olha para você, lhe vê limpo, lhe vê justo. Por quê? Porque ele morreu. Terceiro, se ele não morre, ele não ressuscita. Se Cristo não ressuscita, ninguém ressuscitaria também. Todo mundo morreria e iria para o inferno, mas já que Cristo morreu, já que Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que quem crê nele vai morrer, mas um dia também vai ressuscitar. Por fim, se ele não morresse, os pecados não tinham sido pagos. Se ele não morresse, a gente não seria justificado. Se ele não morresse, a gente não ia ressuscitar. Se ele não morresse, não haveria vida eterna. Porque João diz que Deus amou, que deu aí, se entregou, morreu.
Sem salvação não haveria batismo com o Espírito Santo. Sem salvação não haveria línguas estranhas. Sem salvação não haveria céu. Sem salvação não haveria paraíso. Mas porque ele morreu, há perdão, a justificação, a céu, a vida eterna, tudo isso. Porque ele morreu. Qual foi o pior acontecimento da terra? A morte de Jesus. Mas Deus transformou no acontecimento mais importante. Porque pela sua morte somos salvos, pela sua morte somos perdoados, pela sua morte somos justificados, pela sua morte iremos para os céus, pela sua morte chegaremos na glória. Agora entregue aquela palavra que eu disse que você ia entregar no final. Entregue essa palavra. Olhe para ele, olhe para sua irmã e diga assim: o teu final. Bem forte, diga assim: o teu final será melhor do que o teu início. O teu final de ano será melhor do que o teu início. O teu final será melhor, porque o mal que existe, Deus vai transformar em bem. Deus vai transformar em bem. Derrotas serão transformadas em vitória. Pecado será transformado em santidade. E morte será transformada em vida. Quem crê nessa palavra, Deus vai mudar o mal em bem e vai transformar o pior no melhor. Quem crê nisso, diga amém. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.